Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula Paraná de ensino religioso para o 6º ano. E nesta aula, Aventureiros da Cultura, nós vamos falar de textos sagrados, orais, escrito no caso textos sagrados, orais, ancestralidade, com um recorte específico sobre um conteúdo que eu tenho certeza que vocês gostam bastante, que interessa e que vocês conhecem, que são os mitos. Além dos mitos, mitos, contos, lendas e fábulas. Então, quero convidar vocês para esta viagem no mundo da cultura. E o objetivo desta aula é reconhecer a importância da tradição oral na preservação da memória religiosa, identificar as diferenças entre mitos, contos, lendas e fábulas, e também conhecer alguns mitos de origem. Bom, mas para início de conversa, você sabe o que são mitos? Já assistiu algum filme, algum jogo de videogame que trate mitos? Aposto que vocês conhecem. Tem alguns aí bem familiar para todos os estudantes na faixa etária de vocês. Bem, você conhece algum mito, algum conto, ou de repente alguma lenda, alguma fábula da sua região, do lugar onde você mora? Existe diferença entre esses gêneros ou é tudo igual? Será que tem diferença entre mito, lenda, conto e fábula? Seria um deles mais verdadeiro que o outro? Será que a lenda é verdade e o mito não? Ou a fábula é verdade e o conto não? Vamos descobrir qual é a diferença? Vamos mergulhar neste universo que ao mesmo tempo é uma relação com literatura, com arte, com português, com as linguagens em geral, mas também ensino religioso como área de conhecimento. Lembrando, o objetivo é conhecer para respeitar. Para início de conversa, então, temos uma imagem aqui clássica da Grécia Antiga e um texto falando para nós que o mito é a primeira forma, o primeiro recurso simbólico utilizado pelos seres humanos. Ou seja, ele tem o propósito de explicar a realidade. Trata-se de uma linguagem poética, intuitiva, que transcende a realidade racional. Então, os mitos são uma forma de explicar a realidade e apela-se nessa forma de explicação para a linguagem poética, para o imaginário. Isso porque é bastante intuitivo e também faz parte da tradição oral, porque os mitos eram passados de geração em geração por meio da contação de histórias. Por ser uma verdade intuitiva, ou seja, hoje em dia, quando falamos em mito, logo a gente pensa algo que não é verdade. Mito é uma coisa fabulosa, fantasiosa, que não tem ligação com a realidade concreta. Tudo isso por conta do advento da ciência moderna. Então o mito foi relegado a um plano onde ele é correspondente a uma não-verdade. Mas, para quem acredita, para o povo, cada povo tem mitos de origem. Por exemplo, pensamento judaico-cristão tem a Gênese bíblica. Por que entra na categoria mito? Porque está explicando a realidade, a origem dos homens, do mundo e das coisas, por meio de deuses, ou no caso Deus, e forças sobrenaturais. Assim como os povos indígenas, africanos e orientais também têm a sua explicação para a origem de todas as coisas. E embora sejam diferentes umas das outras, para aquele povo, para aquela cultura, aquilo é uma verdade. Então, ela não se reduz a uma simples lenda. A lenda, ela é uma explicação mais popular. Ele é uma narrativa sobre o tempo onde tudo foi criado e sempre é objeto de crença. Por exemplo, como eu disse, Gênese, cosmovisão indígena e africana. Então, quer dizer, o mito tem um apelo à religiosidade. O mito é uma forma de explicação fabulosa da realidade que depende de crença. Por isso que no Iluminismo, período que se sucedeu à Idade Média ou à Idade das Trevas, costumava-se dizer que o conhecimento, que a matemática, que a geometria, que a ciência destrói mitos. Porque aquilo que é explicado por meio de mitos, vem a ciência e dá uma explicação baseada ou na natureza, ou no método científico, ou em fatos comprovados cientificamente. Bom, em geral, os mitos de origem, eles são geralmente narrados pelos anciãos da comunidade, ou seja, pelos mais velhos.
São pessoas que ouviram, os avós que ouviram dos seus avós. E algumas vezes, no caso da mitologia grega, que é uma das mais conhecidas, inclusive temos uma imagem aqui de um deus grego, de uma estátua renascentista, quem proferia o mito era o poeta Rapsódios. É um nome apenas para dizer que eram transmitidos os mitos por meio também das tragédias, das comédias, do teatro grego, mas também era transmitido pela oralidade, sempre dos mais velhos. E igualmente acontece na África com os griotes, que são os contadores de história, e os pajés, xamãs, indígenas, que também contam as histórias dos antepassados. Bom, e eles contam, eles fazem relatos sobre o acontecimento do passado distante, lá na origem, dando nesse modo sentido à vida presente, contando aquilo que aconteceu lá na origem. Os relatos do seu povo sobre a origem acaba dando sentido para a vida no momento presente, pois explicam como que o mundo e todos os seres passaram a existir. Bom, na mitologia grega, Zeus, Poseidon, Netuno, Hércules, tudo aquilo era uma forma para os gregos de entender o presente a partir do passado, assim como no norte da Europa com Odin, Thor, que agora até virou personagem, super-herói dos quadrinhos e dos filmes. Mas também na África, os orixás, os grandes reis, aventureiros, dos povos indígenas também, com suas figuras ilustres do passado. E tudo isso forma o que a gente chama de mitos de origem. Bom, o mito organiza entendimentos sobre o mundo e fornece inspiração necessária para dar sentido à vida e conduzi-la de forma a um plano muitas vezes considerado divino, assim como os egípcios também tinham seus deuses. Cada povo produz, desenvolve suas divindades, sua religiosidade, de acordo com o contexto histórico, político e social em que estão inseridos. Agora, vamos fazer aquele break para fazer um quiz, testar o seu conhecimento. Estão preparados? Então vamos lá. Sobre os mitos, é correto afirmar que, letra A, são histórias contadas para iludir as pessoas de uma comunidade? Letra B, são livros sagrados que poucos membros de uma comunidade têm acesso? Letra C, são narrativas que procuram explicar as origens das coisas por meio de uma linguagem poética e intuitiva que transcende a lógica racional. Nós vamos dar um tempinho para vocês escolherem a resposta correta e já voltamos com a nossa aula. Muito bem, voltamos com a resolução do primeiro quiz da aula de hoje de sexto ano sobre textos sagrados orais e ancestralidade, no recorte sobre mitos, contos, lendas e fábulas. Bom, nosso primeiro quiz nos diz, sobre os mitos, é correto ou podemos afirmar que A. São histórias contadas para iludir a comunidade? São livros sagrados que poucos têm acesso? Ou narrativas que procuram explicar a origem de todas as coisas por meio de uma linguagem poeta? Qual foi a alternativa que você escolheu? Será que você acertou? Vamos descobrir? Então a resposta correta é a letra C, é uma narrativa que procura explicar
a origem de todas as coisas numa linguagem poética e também por meio de deuses e forças sobrenaturais. Bom, agora vamos falar de uma coisa bem próxima da nossa realidade, da nossa cultura, do povo paranaense, as lendas. O folclore paranaense é recheado de lendas, eu aposto que você conhece algumas delas. Bom, aqui temos uma imagem engraçadinha do Curupira. É uma lenda que tem base na cultura indígena. O Curupira, cabelo de fogo, pé virado para trás. Bom, vamos descobrir então o que são lendas? As lendas fazem parte da cultura popular. Então, nesse sentido, ela é próxima do mito. E nem sempre possui um apelo religioso. Às vezes a lenda não tem, ela pode ter ligação com a religião, mas às vezes a lenda explica algo sobrenatural, mas da realidade, do momento, não tem a ver lá com o passado, com a origem de todas as coisas. São narrativas também que procuram explicar acontecimentos misteriosos, sobrenaturais. Então a lenda é uma forma de explicar esses acontecimentos sobrenaturais do dia a dia das pessoas da comunidade. Como, por exemplo, no folclore brasileiro, nós temos histórias sobre Boitatá e aqui o Curupira. O Boitatá, em alguns casos, é uma bola de fogo ou uma serpente de fogo. Contam alguns antigos que viam nas florestas paranaenses esse Boitatá, essa bola de fogo ou serpente de fogo. Já alguns estudiosos dizem que são gases que são liberados por meio do apodrecimento de matéria orgânica que acabam pegando fogo e à noite são vistos. Então, às vezes a gente busca uma resposta científica para o sobrenatural, outras vezes a população comum tem aquela resposta que nós chamamos de lendas. Bom, já os contos é um pouco diferente, ó. Mito, explicação narrativa sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas, que aconteceu lá na origem. Lenda também é uma narração poética, uma história contada para explicar o sobrenatural e os mistérios do dia a dia. O conto são narrativas que acontecem em qualquer lugar ou tempo. É como histórias. Era uma vez, aconteceu muito tempo atrás, ou num país distante, num reino distante, e nem sequer ele precisa ser real, ele pode ser fictício. Pode acontecer então no presente, no passado ou no futuro, o conto. A função do conto é levar ao narrador a se envolver na trama. Por exemplo, A Bela Adormecida e a Rapunzel. Então, são contos, os contos eles são criados. Claro que ele tem um contexto cultural, mas o conto ele é escrito por um escritor ou então pelo contador de história, vai sendo contado ao longo do tempo, e são histórias próprias de cada cultura, que tem dois exemplos, mas além da Bela Adormecida e da Rapunzel, pode ser a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e tantos outros contos. Também existem contos para adultos. Existe um escritor famoso, Edgar Allan Poe, que também escreve contos como O Corvo, mas aí já é para a leitura das pessoas mais adultas. Bom, e a fábula? Nós já descobrimos o que é o mito, lenda, conto, e qual que é a diferença de tudo isso para a fábula? Bom, alguns contos podem ser fábulas. Alguns mitos têm característica de fábula. Por quê? Porque é uma narrativa com o objetivo de trazer um ensinamento moral. Então a fábula sempre tem a moral da história, algum valor que ela repassa. E os personagens são dotados de características humanas. São personagens animais, inclusive plantas, árvores, até uma pedra, uma montanha, e eles têm características humanas, da personalidade humana. Por exemplo, a cigarra e a formiga, a lebre e a raposa. No caso da cigarra e da formiga, se ensina a moral do trabalho, de se prevenir para o inverno que chegará. Da lebre e da raposa, que às vezes é melhor você ser consistente, um passo de cada vez, do que ser rápido e não chegar no objetivo que você pré-determinou. Então, quer dizer, a fábula também são narrativas, histórias, até mesmo contos, mas onde animais e plantas têm características humanas, falam, e tudo isso para expressar uma moral. Então é uma representação que procura passar uma moral, um ensinamento ético. E agora, vamos fazer aquela paradinha, aquele break, para ver o que você aprendeu. Sei que é o momento que vocês já estavam esperando. Vamos lá? Bom, então, nosso quiz número 2. A linguagem utilizada nos mitos, ela é, letra A, uma linguagem racional. Letra B, uma linguagem formal. Ou letra C, uma linguagem intuitiva. Essa tá fácil, hein? Vamos dar um tempinho
pouquinho aí para vocês pensarem, escolherem uma das alternativas e logo voltamos. Voltamos com a resolução do quiz número 2 da aula de hoje. A linguagem utilizada nos mitos é letra A, racional, letra B, formal ou letra C, intuitiva? Vamos descobrir a resposta correta? Letra C, intuitiva. Então, por que intuição? Nós não sabemos, não vivemos isso, foi passado de geração em geração e ela apela muito para o nosso emocional, para nossas crenças. Bom, agora vamos conhecer alguns mitos de origem. Muito bem, então vamos falar de um mito de origem indígena. No Novo México, o povo Zuni diz que é uma palavra que eles têm para definir a criação, o que tudo encerra, ou seja, o que está em tudo, o que preenche tudo, o que permeia tudo. Isso é bem característico dos povos indígenas. Eles não são monoteístas, Deus único, nem panteísta, porque essas entidades da natureza, morro, montanha, cachoeira, trovão, céu, eles não são deuses, porque é como se o todo fosse um e um fosse todo. Isso é um tipo de panteísmo. Uma palavra próxima da nossa cultura é como se fosse dizer Deus está em tudo. Bom, e ele que encerra-se a si mesmo, criou-se a si mesmo pela própria vontade. Então a origem de todas as coisas criou-se a si mesmo, ele não foi criado. Depois de ter se criado, ele pensou, por meio do seu pensamento, em todas as outras formas. E ele mesmo se tornou o sol, o nevoeiro, a nuvem, a terra, as águas, os animais. Enfim, ele tornou-se tudo que existe. De acordo com essa mitologia, todos nós fazemos parte desse todo. Ou seja, o Criador está em tudo e tudo está no Criador. E a palavra Zuni para isso, para esse Criador é Avanawilona. Já no mundo da tradição judaico-cristã, de que somos herdeiros, Deus criou o mundo por meio da palavra, o verbo que se fez carne. Isso está no livro A Gênese. Depois de ter criado, do verbo ter se feito carne, em 6 dias ele criou tudo que existe. O sol, a terra, a água, as plantas, os seres humanos, a sua imagem e semelhança, e também deu um livre-arbítrio para obedecer ou não à lei divina. Claro que aí ele é responsável por conta das suas ações. Cada vez que o ser humano se afasta dele, ele acaba sendo punido. Quando se aproxima, acaba sendo abençoado. Bom, mas como a tradição judaico-cristã é da nossa cultura e vocês já devem conhecer, não vou aqui me alongar nela. Sugiro que vocês vão lá, conversem com seu pai, com a sua mãe, sobre como eles entendem, ou com os mais velhos, como se deu a criação para a nossa cultura. E aqui vamos aprender um pouquinho mais sobre outras culturas. Para os africanos, para o povo Yorubá, o Deus criador se chama Olorum. Olorum criou o mundo da terra, da água, do ar e todos os filhos da água e da terra, que são os orixás. Criou plantas e animais de todas as cores e tamanhos. Até ordenou que Oxalá, um desses orixás, criasse o homem. Orixá, com a ajuda de Nanã, criou o homem a partir do barro. E percebe que ele é flexível, capaz de mover os olhos, a boca, a perna, e então lhe dá o dom da vida. Bom,
Lá no Oriente existem muitos mitos de origem, mas o hinduísta, um pouco conhecido, nos diz que assim como um homem solitário e infeliz, Deus era solitário e infeliz. E ele queria companhia. Então, ele criou um homem, a esposa, depois dividiu em dois, marido e esposa, e disse, o homem é só metade, a sua esposa é a outra metade. Eles se uniram e a humanidade nasceu. Então, para o hinduísmo, eles trazem um conto onde um Deus estava solitário, criou o homem e mulher, separou um do outro e a partir daí deu origem à humanidade. Existem muitos outros mitos de origem, aqui foi só uma pincelada. Poderia ter trabalhado alguns contos, lendas e fábulas, mas eu deixo aqui a sugestão para vocês irem pesquisar, conversar com os mais velhos, perguntar sobre lendas da região. E vamos para o nosso terceiro quiz de hoje. Em qual mitologia abaixo tudo que existe é parte do Deus Criador? Vou explicar. Qual das mitologias aqui da letra A, B ou C, aquele que criou é tudo e está em tudo? Na mitologia judaico-cristã, letra A. Na letra B, na mitologia africana Yorubá, ou letra C, na mitologia indígena Zuni. Um tempinho para vocês escolherem a alternativa correta e já voltamos com a resposta. Voltamos para resolver o terceiro quiz da aula de hoje, sexto ano, ensino religioso, textos sagrados orais e escritos, ancestralidade, mitos, lendas, contos e fábulas. Em qual das mitologias abaixo o tudo que existe faz parte do Deus Criador? A, mitologia judaico-cristã? Não. Na mitologia judaico-cristã, Deus criou tudo. Na mitologia Yorubá, também não. Logo, a resposta correta é a letra C, na mitologia indígena, Zuni. E não apenas na Zuni, em geral, toda mitologia indígena acaba entendendo que a natureza, ou a mãe natureza, é a criadora de tudo e tudo é um só. Por isso há uma ligação em tudo. Bom, nessa aula nós aprendemos que os mitos de origem são narrativas sobre a origem de tudo, baseada em forças sobrenaturais e deuses, e que são objeto de crença sempre os mitos, apesar de usar linguagem poética, simbólica e intuitiva que transcende a lógica racional. Também aprendemos a diferença entre mitos, contos, lendas e fábulas. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima.